Opa, seja bem-vindo, meu nome é Lidson Rocha e nesse vídeo aqui eu vou mostrar de uma vez por todas como você consegue aprender a usar o GIMP para manipular e editar suas imagens. Se por acaso você já conhece o GIMP, você sabe que ele é um programa de edição de imagens e que ele é uma das melhores alternativas que existe ao Photoshop para edição e esse tipo de trabalho dentro da internet. Então, se você quer aprender a como utilizar o GIMP da melhor maneira possível, de forma mais prática, assiste esse vídeo até o final que você vai aprender exatamente tudo sobre este programa e o que você precisa saber para utilizar ele no seu dia a dia. Então eu já estou com o GIMP aqui aberto e aqui a janela do GIMP é muito simples de entender, não tem tanto segredo para você poder mexer no programa. Porém, quando você instala o GIMP, ele não vem dessa maneira, ele vem com o próprio workspace do GIMP mesmo, que eles já fizeram. Então para você mudar isso, você pode ir lá no site do GitHub e baixar o PhotoGIMP através do GeoLinux, né? Então você pode vir em Code e Download Zip. Após baixar o programa, você vai lá na pasta do programa, você pode abrir ele. Aqui em PhotoGIMP você vai vir em var app org.gimp.gimp config GIMP 2.10. Esse 2.10 você vai arrastar e vai extrair ele para sua pasta. Após ter extraído ele aqui, abre a pasta e todos esses arquivos aqui você seleciona tudo, copia ele, vai lá no seu disco local C, você vai vir em usuários, o seu nome de usuário, você vem em appdata, se por acaso não estiver aparecendo, você vem em visualizar, mostrar e itens ocultos você ativa, você vem em home, você aperta G, ele vai vir logo para o GIMP, você aperta duas vezes, e aqui em 2.10 você cola todos os arquivos dentro dessa pasta aqui. Então ele vai vir mais ou menos dessa forma aqui, que é com as ferramentas desse lado, opções de ferramentas aqui, e algumas outras funções aqui também. Aqui embaixo as camadas, já a gente vai aprender como funcionam as camadas dentro do GIMP. E aqui opções de ferramentas são o que você selecionar aqui, ele vai mudar essa área aqui, que é a opção de ferramentas da ferramenta que você selecionar. Se você preferir, você pode estar sempre modificando essa área de trabalho. Por exemplo, as cores, como ela fica nessa aba distante, eu gosto de deixar ela aqui no canto, que aí eu posso estar sempre visualizando ela dentro da minha área de trabalho. E aqui as opções de ferramentas, eu gosto sempre de deixar entre as minhas ferramentas e as cores que eu vou utilizar nos meus projetos. Então para mim assim fica muito mais fácil para mim poder estar trabalhando. Porém, pode seguir o tutorial aí tranquilo que você vai aprender a como utilizá-la, independente de como essas janelas vão estar dentro do seu programa. Primeira coisa que a gente precisa aprender no GIMP são as ferramentas. As ferramentas não tem segredo, eu vou adicionar um novo projeto aqui, só para a gente iniciar um projeto aqui e está iniciando o tutorial. Com o projeto aberto, você tem a opção de mover, a primeira opção que tem. Se você clicar aqui para mover, ele vai mover a sua camada atual. Você pode até mudar aqui para pegar uma camada ou guia. Isso aqui é, por exemplo, se você tiver uma outra camada com outro objeto, isso aqui, por exemplo, se você clicar no mover aqui e mudar para pegue uma camada, você vai mover, você não precisa necessariamente estar com uma camada selecionada para mover ela. Basta você clicar em cima dela que você vai mover ela. Mas se você quiser mover apenas a camada que você selecionar, basta clicar aqui nessa opção e ir arrastando essa camada para todo lado que você quiser. Aqui você tem a opção de seleção. Seleção, você seleciona o que você quer selecionar dentro do seu projeto, mas a seleção só vai funcionar melhor quando você tem alguma coisa para adicionar dentro da seleção. Como por exemplo, se eu adicionar uma nova camada e criar esse tipo de seleção aqui, e se eu vir pegar uma cor, por exemplo, vermelha, e se eu jogar esse vermelho para cá, ele vai pintar essa área aqui, de vermelho. Aqui eu selecionei. A outra seleção aqui, ela é bem semelhante também. Temos a opção de varinha mágica, que você seleciona apenas um objeto. Isso aqui serve muito para você selecionar um objeto dentro de uma imagem, né, se você quiser. Aqui também tem a opção de recorte da imagem. Então, por exemplo, se você quiser que o seu projeto esteja apenas nesse círculo, você pode selecionar esse círculo e apertar Enter. O seu projeto vai mudar completamente para cá. E a resolução também, 498 por 492. Se você quiser expandir, basta você clicar nesse permitir crescimento e você selecione
qual área você quer expandir o seu projeto, e ele vai expandir para você. Em redimensionar aqui, você redimensiona o objeto. Então, por exemplo, se eu quiser redimensionar esse objeto aqui, basta selecionar essa opção e redimensionar aqui da maneira que eu quero. Aqui também tem a opção de rotacionar. Se eu quiser rotacionar, por exemplo, esses retângulos aqui, eu consigo rotacionar. Temos aqui também a opção de inclinar. É claro que essas funções são para momentos bem mais específicos da sua imagem, né? Quando você estiver nos seus projetos. Aqui tem a opção de deformar, você deforma o que você quer na sua imagem. Aqui tem o degradê. Degradê, você faz a opção de degradê dentro da sua imagem, ou então do seu projeto, se você preferir. Se você tiver uma camada aqui e tiver com algo selecionado aqui, você pode selecionar, por exemplo, o degradê, e você faz o degradê somente da seleção que você fez. Aqui tem a opção de linear, bilinear, radial, quadrado e outras opções que você pode estar fazendo aqui também. Outra opção que a gente utiliza bastante é o pincel. Então, se você quiser pintar uma área específica da sua imagem, você utiliza o pincel. Aqui abaixo, nas opções de ferramentas, você tem a dureza, você pode colocar ele mais desfocado, né? Pode até criar luzes com esse pincel. A gente tem a opção de texto, que é um dos que a gente mais utiliza também. Então, se você der um clique e você digitar, você vai inserir o seu texto na sua imagem. Aqui você muda o tamanho dela, você pode deixar negrito, itálica, sublinhada ou com esse risco no meio, né? Você pode aumentar aqui também a distância entre as letras. Se você deixar em 0, ele sempre vai manter o padrão. Se você quiser adicionar uma caixa de texto, basta você selecionar a opção de texto, clicar e arrastar e criar a sua caixa que você quiser. E aí tudo que você digitar aqui, ele vai respeitar a sua caixa de texto. Você só tem que tomar cuidado com essa linha de baixo, que ele faz o recorte da sua fonte, do seu texto. Então, se você não quiser ter esse problema, basta você aumentar bastante aí a sua caixa de texto. Se você quiser mudar a fonte, você pode tanto vir aqui pesquisar por sua fonte específica, colocar o nome dela, ou se você preferir, você pode vir aqui na opção, na janela de fontes, e tá selecionando a fonte que você quer usar no seu projeto. Ainda aqui na opção de ferramentas, você pode mudar aqui a justificação aqui do seu texto. Então você pode deixar ele assim, por exemplo. Saindo da opção de ferramentas, a gente vai para a opção de cores. Então aqui as cores não tem tanto segredo. Você tem a primeira opção, que é o próprio GIMP. Então aqui nessa opção de GIMP, você pode selecionar as suas cores. Tanto a intensidade dela, como é um vermelho mais forte, né, um vermelho mais fraco, ou então um vermelho mais escuro, nessa área, por exemplo, ou selecionando as cores desse lado aqui. Ou ainda assim, você consegue também utilizar as paletas de cores. Então, se você tiver aqui que usar uma paleta de cor específica dentro de um projeto, você pode selecionar as cores que você quer. E na outra janela de paletas, você tem várias paletas que o próprio GIMP te oferece. Se você precisar pintar uma camada específica daquela cor, basta você segurar a cor que você quer pintar, clicar e arrastar. Ou então, usar a seleção e arrastar também. Saindo da opção de cores, a gente vem para a opção de camadas. Então aqui dentro das camadas, a gente tem várias camadas que dão sentido ao nosso projeto. Então aqui a gente tem desde a última às primeiras camadas. O que acontece aqui das camadas é o seguinte, você tem que respeitar a hierarquia dentro dessas camadas. Então, por exemplo, esse fundo aqui ele é o fundo preto. Então o fundo preto ele está no fundo da imagem, né? Então, quanto mais para baixo for, mais distante ele vai ficar, né? Mais longe das partes da frente ele vai ficar. Então, se eu quisesse, por exemplo, adicionar Então, se eu adicionar um círculo aqui, por exemplo, vou colocar essa cor aqui, por exemplo. Esse círculo aqui, ele está na frente do meu nome Rocha. Então, se eu quisesse deixar atrás, basta eu selecionar ele e arrastar ele para baixo, que ele vai ficar atrás do meu nome, dessa forma. As camadas do GIMP, ele funciona de uma seguinte maneira. Se você tiver aqui com uma camada selecionada e você vê esses pontinhos amarelos, isso significa que a sua camada tem um certo limite que é chamado no GIMP. Então, se você vir aqui nas camadas, então se você for vir aqui em visualizar, você tem essa opção de exibir limites de camada. E aí ele vai exibir esse limite de camada.
que ele serve da seguinte maneira: se você tem uma camada aqui e ele está com esse ponto aqui selecionado, quer dizer que esse é o limite dentro dessa camada. Então, se você for pintar aqui, ele vai pintar normalmente. Agora, se você selecionar uma área específica e quiser que se você quiser que essa área que essa camada apenas esteja nesse limite aqui, tudo que você pintar fora desse limite ele não vai pintar, ele não vai selecionar. Então, tudo que você fizer dentro desse limite, ele vai pintar normalmente. Agora, que você fizer fora, não. Isso te dá um certo controle sobre os seus projetos, né? Então, isso aí é uma coisa muito boa do GIMP, na minha opinião. Se você quiser recortar ou aumentar qualquer limite da camada, você pode vir em camada, clicar em camada para o tamanho da imagem. Ele vai selecionar o limite para todo o seu projeto dentro do GIMP. Se você precisar apenas que ele recorte para o conteúdo dentro da camada, você vem em camada e clica em camada, você vem em recortar ao conteúdo. E aí ele vai recortar o limite da camada ao conteúdo. Dentro do GIMP você pode trabalhar também com grupos de camada. Então aqui embaixo, ao lado de criar uma nova camada, você pode clicar em grupos de camada e ele vai criar grupos de camada. Então se você quiser adicionar algumas camadas em específico dentro desse grupo, você pode adicionar. E aí quando você selecionar esse grupo, você seleciona tudo que você colocou dentro desse grupo. Se você não quiser ter que criar um grupo de camada apenas para poder fazer isso, você pode, ao lado desse olhinho, você pode clicar nesse cadeado, nessa âncora, que ele vai selecionar apenas o que você quer mover dentro do seu projeto. Então, se você quer mover os títulos e, por exemplo, esse retângulo, você faz uma ancoragem entre eles, clica na opção de mover, e aí quando você mover, você vai mover apenas o que você ancorou. Quando você deixar de ancorar, ele vai mover apenas o que está ancorado. Se você quiser fazer a identificação de alguma camada dentro do seu programa, você pode apertar com o botão direito, vir em etiqueta de cor e selecionar algumas cores, para você assim conseguir organizar melhor o seu projeto. Para adicionar uma nova camada, basta você clicar aqui, ó, embaixo, nessa opção, e aí você pode adicionar uma camada, o nome da camada, etiqueta de cor você já consegue deixar aqui já também, e tem outras funções que você pode modificar também. Mas geralmente a gente nem utiliza dessa forma, a gente clica aqui nesse botãozinho e já clica logo em OK. Para excluir uma nova camada, você pode clicar nesse X. Se você precisar duplicar qualquer camada, você pode clicar nesse botãozinho aqui, ele vai duplicar suas camadas. E por fim, para você salvar qualquer projeto no GIMP, basta você vir em Arquivo, Exportar ou Exportar como. E aqui você seleciona a pasta que você precisa exportar. Você pode vir tanto no seu disco local, ou então suas artes, né, Pictures, no caso pinturas, no caso imagens, você pode salvar ele aqui. Você coloca o nome e sempre antes de salvar, você coloca um ponto e a extensão que você quer salvar, se é JPG ou se é PNG. Eu sugiro sempre você salvar em PNG, que é a melhor qualidade que existe para internet ou para qualquer outro projeto que você estiver fazendo. Se você vier exportar, ele vai te perguntar qual é a qualidade ou a compressão que você quer dar a essa imagem. Você pode deixar aqui compressão 9 ou 0. 9 seria para você deixar ele mais comprimido. E 0 você iria deixar o tamanho real do projeto. Só que aí ele deixa mais pesado, né? Bom, esse é um guia prático aqui para você estar aprendendo a utilizar o GIMP nas suas composições, aí, nas suas edições na internet. E para você baixar ele, eu vou deixar aí na descrição para você conseguir baixar o GIMP. E o PhotoGIMP também, para você deixar ele com a aparência igual ao Photoshop. Eu fico por aqui, valeu!